Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, neste vídeo damos início ao estudo do capítulo 9 desta terceira parte, Lei de Igualdade, com dois temas: igualdade natural, com uma pergunta de Allan Kardec aos Espíritos e um comentário de Allan Kardec. E outro tema, desigualdade das aptidões, com duas perguntas de Allan Kardec aos Espíritos e um comentário. Igualdade natural. Questão número 825. Perante Deus, são iguais todos os homens? Resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Naturalmente, é fácil de compreender a justiça, a misericórdia, a bondade de Deus, quando levamos em conta a reencarnação, a lei de causa e efeito. Aí, esta resposta se torna naturalmente compreensível. Allan Kardec comenta da seguinte maneira sobre esta questão e esta resposta. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Quando ele fala leis da natureza, são as leis de Deus. Então, nós, como seres humanos, estamos incursos na lei natural. Todos os seres. O segundo tema, desigualdade das aptidões. Questão número 826. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Essa pergunta decorre naturalmente da anterior. Aqui já fala, não se são todos iguais, mas as mesmas aptidões. Resposta: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fá-lo outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria,
foram criados antes do vosso. Venham a habitá-lo para vos dar o exemplo. Olha que resposta ampla esta daqui. Todos somos criados por Deus com as mesmas aptidões. Agora, alguns espíritos são mais antigos do que outros, porque Deus cria incessantemente. E nós, através das múltiplas encarnações, vamos nos desenvolvendo em inteligência e em moralidade. Essa é uma das razões que há esta diferença de aptidões. Alguns muito inteligentes, outros com moralidade bem avançada, em contraste com outros que, ao contrário, têm a inteligência mais limitada, moralidade mais precária. Nós podemos compreender isto, como disse anteriormente, através da lei da reencarnação e da lei de causa e efeito, porque quanto mais nos empenhamos a cumprir aquilo que em nós é natural, a busca do melhor, empenharmos nisso pelas nossas escolhas, nós podemos avançar mais rapidamente ou menos rapidamente. Dois espíritos criados por Deus no mesmo tempo, digamos assim, um deles pode avançar mais do que o outro. E ao cabo aí de inúmeras encarnações, um deles está mais avançado, por escolha pessoal, ao livre-arbítrio. Nós podemos retardar o nosso progresso ou adiantar o nosso progresso, dependendo das nossas escolhas. E aqui ele avança com outro tema, em que os espíritos mais avançados, mais evoluídos, de outros planetas, reencarnam entre nós para nos servir de exemplo, de motivação, de referencial, não é? Para que nós, que ainda estamos mais retardatários no progresso intelectual e moral, possamos nos espelhar nesses espíritos mais evoluídos que vieram de planetas mais avançados para nos auxiliar. Nem todos os mais evoluídos vieram de outros planetas mais avançados. Evoluíram aqui mesmo, naturalmente. Não é? Agora, há uma questão curiosa aqui, quando ele fala, ademais sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Interessante que ele fala de mundos superiores que, na sua maioria, foram criados antes. Há mundos que foram criados praticamente ao mesmo tempo do que o nosso, e às vezes até mesmo depois do nosso, mas que os habitantes daquele planeta evoluíram mais rapidamente. Isso pode se dar realmente. Porque aqui na Terra nós sabemos a grande influência que existe do predomínio da animalidade sobre o espírito. Espíritos que nos envolvemos muito em guerras, em disputas, em competições, e que nos prejudicam o avanço moral, principalmente, não é? Questão 827. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Resposta: sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrograda. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, a nossa avaliação se baseia muito na aparência
naquilo que os nossos sentidos conseguem perceber, não só os sentidos, como as nossas prevenções, os nossos condicionamentos a respeito do progresso ou não, sempre perturbado com os referenciais materiais. Às vezes um espírito mais simples, muito menos cultura, uma vida muito simplória, pode ser um espírito bem mais evoluído do que nós, intelectualmente e moralmente. Allan Kardec faz um comentário a respeito dessas duas questões sobre desigualdade das aptidões. Olha só. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. O conhecimento desses aspectos da vida humana, tendo por base, evidentemente, aqui na Terra, nos mostra a grandeza da misericórdia, da bondade de Deus para com todos os seus filhos. Quando nós analisamos as questões da sociedade humana, individualmente, de nós mesmos, de outras pessoas, etc., com base em que a vida acaba com a morte, nós nascemos apenas uma vez, que não existe reencarnação, que não existe evolução, que não existe progressão. Nos perdemos na compreensão da bondade, misericórdia e poder divino. Agora, quando levamos em conta todas as decorrências de entendimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, dos mundos habitados, da comunicação dos espíritos, do prosseguimento da vida após a morte, naturalmente, para novamente reencarnar e prosseguir aprendendo e evoluindo, nós vemos aí a sabedoria infinita de Deus para com todos nós, dando-nos assim mais paciência, resignação, determinação e coragem para prosseguir na vida encarnada. Muito bem. No próximo vídeo, continuaremos o estudo do capítulo 9, Lei de Igualdade, com o tema Desigualdades Sociais. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.